Se você descobriu agora que você tem HPV e está cheia de dúvida, não sabe de quem é que você pegou, não sabe se você foi traída, será que pode ter filho, não vai poder ter filho, afinal, HPV tem cura, não tem cura? Se você quer saber tudo isso, mas tem vergonha ou não sabe para quem perguntar, me acompanhe até o fim desse vídeo que eu vou te explicar tudo isso e muito mais sobre HPV. O HPV é um vírus que a gente já conhece há bastante tempo, mas teve um impacto muito maior nos últimos anos, quando ele ficou claramente associado com o câncer de colo de útero. O HPV a gente já conhece há milhares de anos, responsável pelas verrugas que a gente pode ter tanto em região genital quanto em qualquer outra região. O problema é que quando surgiu a associação do papiloma vírus humano, que é o HPV, com o câncer de colo de útero e com as lesões pré-câncer, que a gente chama de NIC2, NIC3, ficou muito evidente que esse vírus tinha um perigo importante para o ser humano. Bom, ele é um vírus que, na verdade, a gente conhece diversos tipos do mesmo vírus. Alguns deles são caracterizados como os de alto risco, ou seja, aqueles que, se eu me contaminar, têm uma capacidade de gerar as lesões pré-câncer e até evoluir para o câncer de colo de útero, e um grupo que é chamado de HPV de baixo risco. Esse grupo de baixo risco está muito mais associado a infecções transitórias e às verrugas, que a gente chama de condiloma, quando eles estão em região genital. A maioria das mulheres se contaminam com HPV nos primeiros anos de atividade sexual, ou seja, é muito comum que nos primeiros anos de atividade sexual as mulheres se contaminem com HPV. A maioria dessas mulheres, felizmente, vão eliminar de sozinho o HPV, mas existe uma parte delas que podem cronificar e desenvolver lesões. Essas lesões, elas podem ser tanto os condilomas, as verrugas da região genital, que pode ser na vulva, que é a parte de fora da vagina, na vagina propriamente dita, que é o canal, ou no colo do útero. E existem as lesões de alto grau, que essas são as que mais nos preocupam. Então, se eu me contaminei com HPV de alto risco e eu não curei, eu não eliminei ele ficou crônico, eu posso desenvolver as lesões de alto grau no colo do útero, que a gente chama de NIC2 ou NIC3. Essas lesões, se não tratadas, podem, não é que vão, podem evoluir para o câncer de colo de útero. Então aí a gente já sabe alguma coisa. Primeiro, o HPV é super comum, um número super expressivo das meninas no início das atividades no início da atividade sexual se contamina, ou eventualmente quando a gente troca de parceiro em qualquer faixa etária, podem se contaminar com HPV. Além disso, a gente sabe que o HPV tem os tipos de alto e os de baixo grau, e a gente sabe que existem dois tipos básicos de lesão, as lesões de alto grau e as lesões de baixo grau ou os condilomas. Bom, sabido isso, existe aquela primeira pergunta, né? Por que eu faço o preventivo de colo de útero? Por que eu faço o citopatológico, o Papa Nicolau, que as mulheres fazem no consultório com o ginecologista? É exatamente para detectar se tem alterações no colo do útero, porque o colo do útero é o lugar mais grave do HPV. Então, na verdade, as minhas pacientes, elas dizem, estou triste, meu preventivo deu alterado. A gente deveria ficar, de certa forma, aliviada quando o preventivo deu alterado. Por quê? Só tem câncer de colo de útero quem não faz o rastreamento, quem não faz a prevenção, quem não faz os exames alterados, os exames de rastreamento do colo do útero. Porque quando esses exames são detectados e são alterados, a gente tem como tratar. O problema é quando a mulher fica longos anos sem fazer o rastreamento e aquela lesão que era curável, era tratável, vai evoluir para um câncer de colo de útero. Então, não fique com medo de fazer o exame preventivo do colo do útero. O exame preventivo do colo do útero é extremamente importante, porque antes de tu ter um câncer de colo de útero, tu tem por longos anos uma lesão pré-câncer no colo do útero. Ou às vezes o preventivo está normal, não tem nada e você fica ainda mais feliz. O exame ginecológico com seu ginecologista, ele também é muito importante para detectar os condilomas, as verrugas genitais, para detectar outras alterações de vulva, de vagina ou de colo de útero. Então, o rastreamento é o exame mais importante
para que a gente consiga evitar as lesões do colo do útero. E vocês sabem que as lesões do colo do útero, elas têm um crescimento bastante lento na maioria das vezes. Então a gente tem bastante tempo para pegar essas lesões alteradas até que eu tenha o desenvolvimento de uma lesão maligna mesmo, de um câncer de colo de útero. Agora, sempre vem a dúvida, quando eu ganho um preventivo alterado, quando me aparece um condiloma, quando aparece uma lesão de colo de útero, de quem é que eu peguei? E a gente não tem como dizer isso. Por quê? Porque quando eu me contamino com o HPV ele pode ficar latente por muito tempo, ou seja, quieto, sem se manifestar. Mesmo que o meu exame preventivo está negativo, eu posso ter uma infecção por HPV, porque ele está quietinho, ele não está alterando as minhas células. E por isso, eu não vou detectar nada nos exames. Agora, em determinado momento, seja porque o meu HPV resolveu se manifestar, ou seja porque a minha imunidade baixou, eu posso desenvolver lesões de colo de útero, que são essas lesões pré-invasoras. Então, quando eu tenho um diagnóstico de HPV, o médico vai poder te dizer quando que você pegou esse HPV? Não. A gente também não pode dizer se foi traído, não foi traído, se foi de algum parceiro diferente ou de um parceiro mais antigo. Por quê? Porque essa ideia de cronologia para o HPV não está bem estabelecida. Ou seja, eu posso ter um HPV há bastante tempo, silente, sem se manifestar, até que ele começa a dar algum tipo de lesão. Então, não existe essa resposta de traição. Segundo, ter câncer de colo de útero ter HPV significa ter câncer de colo de útero? De maneira nenhuma. A imensa maioria das pacientes não vão ter lesão, e aquelas que tiverem lesão, se forem diagnosticadas e tratadas, tem um longo tempo para que a gente pesquise isso, não vão ter câncer de colo de útero. Então, o câncer de colo de útero é a pontinha do iceberg, é aquelas mulheres que não rastrearam ou que rastrearam e não trataram e que tiveram uma infecção por HPV crônica, certo? Bom, outra pergunta que a gente tem constantemente é: HPV é para sempre ou não é para sempre? Não, HPV não é para sempre. A imensa maioria das mulheres vão eliminar o HPV de forma espontânea, certo? Sem nenhuma necessidade de tratamento, mesmo aquelas que têm HPV de alto grau. Agora, um número considerável de mulheres com HPV de alto grau podem desenvolver lesão ao longo dos anos. Então, HPV não é para sempre, HPV tem cura, mas a cura depende de uma eliminação pelo próprio organismo. Bom, Valentino, mas então para que eu trato essas lesões pré-câncer? Tu trata essas lesões pré-câncer porque ali é onde o HPV está agredindo mais. Então é ali que tu precisa retirar a lesão. A gente sabe também que além de retirar essa lesão, a gente sabe que nessas áreas é onde a gente tem a maior concentração viral. Então quando a gente tira essas lesões, a gente trata essas lesões pré-malignas, o corpo tem uma chance maior de combater o HPV. Essas coisinhas são muito importantes para que você consiga entender e para que quando você tiver um diagnóstico de HPV, você não saia ficando desesperada, saia acabando o casamento, saia pensando se vai poder engravidar ou não vai poder engravidar, ou afinal se é o fim do mundo, né? É muito importante a gente ter esse conhecimento. Eu sempre costumo dizer para as pacientes, uma vez por ano, a cada 3 anos, as mulheres se permitem um exame ginecológico, que é um exame de certa forma invasivo, né, onde o médico coloca um aparelho intravaginal para pegar células, e as mulheres não sabem nem por que estão fazendo aquele exame. Então é a obrigação da mulher se informar e do médico, do profissional de saúde, explicar por que está fazendo aquele exame, porque eles são exames invasivos. Então a gente faz esse exame exatamente para detectar as possíveis alterações do colo do útero. E se você está fazendo ele de forma regular, fica tranquila. No máximo, se aparecer alguma alteração de colo de útero, é uma alteração perfeitamente curável, porque o câncer de colo de útero vai levar bastante tempo para se manifestar. A gente ainda tem muita coisa para falar, a gente ainda pode falar de tratamento, a gente ainda pode falar de vacinação, a gente ainda pode falar de gravidez com HPV. Se você gostou de tudo isso, se inscreve nesse canal que eu vou começar a postar uns vídeos a respeito de todos esses assuntos ginecológicos, deixa seu comentário, compartilha, avisa as amigas, porque daí a gente vai poder estabelecer um meio de comunicação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e um beijo grande.